de empresários acusados de fraude em licitação de obras públicas ficaram estarrecidos com o que viram aqui, até da Ordem dos Advogados do Brasil. Os observadores do Conselho Nacional de Justiça, que vieram ao Acre só para acompanhar de perto a votação, devido ao grau de aproximação com os acusados ou envolvimento direto e indireto do pedido de soltura dos 3 secretários do governo acreano e do grupo 5 dos 10 desembargadores presentes à sessão do Pleno do Tribunal de Justiça nesta quarta-feira no processo de acusação e defesa. Até o presidente alegaram impossibilitados para julgar o pedido de liberdade dos presos da Operação G7. 50% do tribunal estava impossibilitado de votar e enviou o recurso para ser analisado pelo Superior Tribunal Federal em Brasília. Roberto Barros se auto-isentou da responsabilidade e teve que repassar os trabalhos da sessão para a vice-presidente do Tribunal de Justiça. A desembargadora Cesarinete Angelim logo entendeu que a decisão gerou descontentamento no promotor Cosmo Lima de Souza e ele abandonou a sessão, criticando metade dos seus membros significa 12 dividido por 2 são 6, significa 7 membros impedidos. Nós não temos 7 membros impedidos na corte, nós temos 5 membros, mas a presidência só é deslocado para o Supremo Tribunal Federal quando mais da metade dos seus membros estiverem impedidos. Mais da... A empresa está aí? Vamos colocar em votação. A Constituição Federal está aqui? O quê? Um picono. Eu tenho aqui a argumentação jurídica. Eu quero expor no Supremo. Eu digo sobre a questão do ódio, eu não nada. Mas é a pessoa proclamando o resultado da sua presidente. Não, nem o quê? Não tem hora. Eu passei a palavra do senhor, sou uma coisa. Então é esse o resultado e aqueles que se julgarem, é. Se tem 12 vagas, a metade de 12 é 6, mais da metade seriam 7. Só são 5 desembargadores impedidos. Então, nós não estamos diante de uma hipótese em que mais da metade é suspeito impedido. Que a vice-presidente não sabia matemática. O desembargador Odair Longini se levantou várias vezes e discordou da presidente, querendo que ela consultasse. Ele também abandonou o tribunal, alegando que a vice-presidente estaria assassinando a Constituição brasileira e a democracia. Sejam apreciados, porque vão ser apreciados, apesar do que foi falado aqui que foram indeferidos, eles não foram indeferidos, apenas alguns tiveram liminar indeferida porque não tinham informações essas que ainda nem foram também. Tem habeas corpus que foram interpretados por os pares sobre o envio do recurso para o STF e jamais decidisse sozinha. A vice-presidente Cesarinete Angelim também saiu sem falar com ninguém, arrancando críticas. Logo em seguida foi a vez da juíza relatora do processo, Denise Bonfim, também sair sem querer gravar entrevista. É só o ministro quem vai se decidir sobre isso, deliberar sobre isso, só isso. Não tivemos a oportunidade de falar e argumentar sobre a competência ou incompetência do tribunal para atuar no caso G7. A presidente desembargadora Cesarinete falou pela corte, sozinha, junto com a relatora, encerrando a sessão de forma abrupta, não colocou em votação a questão da competência. Ela tem uma interpretação de que o tribunal não tem quórum para atuar nesse processo,
Nós temos outra interpretação, porque a Constituição diz que o procedente, a desembargadora Cezarete, bateu o martelo, falou por si, juntamente com a relatora, deu por encerrada a sessão, num gesto arbitrário, num gesto de tirania, coisa jamais vista num tribunal de justiça da nossa nação. A conta que a desembargadora Cezarete fez, eu tentei me manifestar sobre isso, ela não quis me ouvir, ela deliberou sozinha, ela não quis ouvir a opinião do Ministério Público, é uma conta errada, com a qual nós não concordamos e nós não podemos nos manifestar sobre isso. Qual é a conta que ela fez? Que metade do tribunal é suspeita e o tribunal não poderia deliberar sobre nada. Mas a questão é que a Constituição exige que mais da metade seja suspeita, não tem por que ir para o Supremo. O tribunal tinha que manter o seu quórum de deliberação e convocar juízes de primeiro grau para julgar o mérito dos pedidos de prisão que estão sendo mantidos pela relatora. Não poderia de forma alguma haver esse encaminhamento para o STF de forma monocrática. A desembargadora deveria ter ouvido o pleno no sentido de que fosse suspensa a presente sessão e fosse convocado novos juízes para deliberar sobre a matéria. Até que se pegue, se mande para o STF apreciar e devolver, a gente vai perder mais um mês. E quem está preso, justa ou injustamente, há muito tempo ficar preso sem ter uma deliberação, porque a gente não está tendo deliberação. Então a nossa esperança agora é que os habeas corpus que já estão no STJ, assim, que ainda, as informações ainda não subiram ainda para o STJ. Então como é que a gente vai ter um funcionamento da justiça dessa maneira? A sessão marcada por desentendimentos entre os desembargadores durou cerca de 2 horas e foi batido o martelo. Agora, a defesa das pessoas acusadas pela Polícia Federal e presas na Operação G7 terá que ser feita no Supremo Tribunal Federal.